eu acho que a gente começa falando dessa tokenização. Até tem uma matéria hoje no jornal falando de tokenização de venda de carros, né? Então, a gente entende que, ao longo de um tempo, e acho que esse é um trem que já partiu, a gente vai ter cada vez mais negociação em formato de encryption, em formato de token. A ideia é bem simples, é só você pensar que você vai pegar qualquer tipo de ativo, colocar um encryption em volta dele e fazer com que ele trafegue numa plataforma, num ambiente DLT, num ambiente de digital ledger. Então, quando a gente pensa na nossa agenda, eu acho que talvez esse seja o gráfico mais importante, porque aqui é onde a gente tem tudo que a gente fez nos últimos 5 anos. Então, a gente primeiro pensou como é que a gente faz para a intermediação financeira ser mais digitalizada, como é que a gente faz para diminuir o custo de intermediação financeira e, ao mesmo tempo, gerar inclusão e sustentabilidade nesse processo. Então, a gente precisa que as pessoas entrem em algum tipo de trilho mais digital, onde as coisas vão ser mais rápidas, mais comparáveis, mais competitivas. Então, como a gente sai do que a gente tem hoje para entrar nesse novo mundo, né, vamos dizer assim, desse trilho digitalizado? Então, a ideia é, primeiro, você precisa ter uma visão de que, de fato, isso tem um valor adicionado, né, para quem está consumindo o serviço financeiro. Então, a ideia é, primeiro, você tem que adotar alguma coisa que tenha, né, vamos dizer assim, um nível de adoção rápido. Então, veio, óbvio, já tinha, né, uma ideia, já tinha um white paper sobre como seria um pagamento instantâneo. Então, a gente falou assim, vamos fazer primeiro o pagamento instantâneo, porque o pagamento instantâneo, se a gente tiver certo, vai ter uma adoção grande. Você, com muita gente nesse trilho, você começa a construir os outros bloquinhos. Mas a ideia sempre foi ter alguma coisa onde você tem um trilho universal, você tem a internacionalização desse processo, você tem a abertura de dados de tal forma que esse processo possa ser feito com comparatividade e com portabilidade imediata, em tempo real, e a gente pudesse pegar esse processo todo e tokenizar ele. Então, os 4 blocos são exatamente essa história que eu estou contando. O trilho, a internacionalização, a abertura de dados e a tokenização. São os quatro processos, né? Então, começando primeiro com o Pix, acho que o Pix está mais avançado agora. O que precisaria ser um pagamento instantâneo? E a gente eu lia muitos surveys que tinham na época na Califórnia, e o pessoal que usava essas plataformas, e sempre apareciam as mesmas características, os mesmos desejos, que era basicamente um sistema que fosse rápido, seguro, barato, transparente e aberto. Essas são as características que aparecem, né, quase sempre quando você pergunta o que você entende que deva ser um sistema de pagamentos. Então, a gente pensou, bom, a gente tem que ter uma coisa que a gente tenha essa roupagem, né? Se eu tiver que fazer um elevator pitch, falar mais próximo, tá? Se eu tiver que fazer um elevator pitch sobre o que eu preciso dizer que é rápido, barato, transparente, aberto e seguro, né? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, a gente precisava que o produto fosse homogêneo, ou seja, que qualquer entidade financeira que quisesse oferecer esse produto, ele tivesse as mesmas qualidades, né? Para que você, de fato, pudesse fazer com que esse produto ele diminuísse a barreira de entrada e gerasse competição no sistema. Segundo, a precificação. Esse foi um grande debate sobre como que a gente faria esse sistema de pagamento instantâneo. Ele precisava ser de graça de pessoa para pessoa, porque a gente entendia que esse era o processo que, de fato, iam fazer as pessoas entrarem nesse trilho, e a gente achava que as pessoas entrando nesse trilho iam ter um benefício, né, vamos dizer assim, uma externalidade positiva muito grande que ia avançar em outras fronteiras. Um outro ponto é a padronização. A gente precisava que tivesse uma padronização, e a gente aprendeu, no tema das duplicatas eletrônicas e no tema das registradoras, que se você deixar a padronização individualizada em cada banco, o que acontece é que, quando você faz o tombamento dos sistemas, cada um descobre, quando faz o tombamento, apesar de ter uma instrução do Banco Central para fazer o sistema de um jeito, que os sistemas, na hora, quando você escala ele ou aumenta o número de negociações, ele acaba não se falando, né? Então, a gente aprendeu isso também. E a regulação. E aí, o tema mais importante e mais discutido, que foi até um tema de uma conversa que eu tive com uma pessoa do mundo financeiro nos Estados Unidos, foi, bom, se você for fazer um pagamento instantâneo, faça com programabilidade, porque algum dia você vai querer juntar esse seu pagamento instantâneo com uma moeda digital. Então, se o teu sistema não for programável, se o dinheiro não for programável, você vai ter um problema logo aí, né? Então, eu acho que esse foi um ponto que a gente discutiu muito.
Na época, a gente estava olhando o sistema indiano, que é o UPI, e ele não era programável. Então, ele nasceu com uma ideia diferente. A ideia na Índia era que tivesse uma identidade digital para todo mundo, mas ele não nasceu com o desejo de ter programabilidade. A gente achava que isso era muito importante. E aí, com a programabilidade, você pode fazer novas funcionalidades. Você pode fazer, com um dinheiro programado, através de programabilidades intertemporais, vários tipos de funções diferentes. Aí a gente tem várias funções, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo. Eu acho que vai ser melhor fazendo assim um resumo, porque como eu vi, a gente tem só 20 minutos. Então, o que aconteceu? A gente tem 92% das pessoas bancarizadas usando o Pix. A gente chegou a quase 200 milhões de transações num dia, um pouco abaixo disso. Pensando que a gente tem 102 milhões de bancarizados, é mais de uma negociação por pessoa por dia. Isso é muito mais, por exemplo, que a Índia, que tem um sistema de UPI há muito mais tempo que a gente. A gente teve mais ou menos 11 milhões de contas novas, 1,2 milhões de novos negócios foram feitos. Então, esse é o tema do Pix. Mas a gente pensou, bom, a gente precisa avançar com o Pix, mas a gente precisa ter a internacionalização do Pix. E esse é um tema que está sendo muito discutido hoje. Eu acho que nós, do mundo financeiro, coletivamente, não avançamos muito no tema do pagamento cross-border, o pagamento transfronteiriço. Eu tinha uma apresentação que eu usava, que o pessoal sempre achava engraçado, que eu fazia uma pergunta assim: qual é o jeito mais rápido de levar 1 milhão de pounds do Brasil para Londres? E aí uma das opções era de avião. E as pessoas sempre achavam que era brincadeira, mas na época a mais rápida era o avião, porque o SWIFT era D+2, então o avião chegava mais rápido. Então, de lá para cá, a gente avançou alguma coisa, mas ainda está muito deficiente. Então, teve um trabalho no BIS, tem um grupo de inovação no BIS, que eu faço parte, sou do conselho, e a gente, uma vez, por que a gente não pensa em como é que a gente vai melhorar isso? E aí tinham 6 pessoas que se reuniam, e a gente fazia um brainstorm, que era muito interessante, com inclusive gente do mundo de tecnologia, e a primeira coisa é, poxa, não temos um sistema para fazer essa internacionalização. Como assim não temos um sistema? Não deve ser difícil desenhar um sistema. E aí começamos a testar. Quando você testa, você descobre que quando o sistema é centralizado, você faz uma transação em um tempo bastante rápido de um sistema centralizado para um centralizado, mas a gente começou a descobrir que quando você fazia um DLT para centralizado, não era tão rápido. Tinha uma coisa de recursividade nos nódulos do DLT que fazia com que o sistema ficasse bastante lento. E a gente falou, poxa, mas tem país que vai fazer DLT, tem país que vai fazer centralizado, como é que a gente vai conectar? E aí foi, na época, um quebra-cabeça. Depois teve uma solução que a gente chamava de container, que era basicamente resolver esse problema. Então, hoje você consegue fazer de DLT para DLT ou de centralizado para DLT e vice-versa, mais ou menos na mesma velocidade. A perda é muito pequena. Aí a gente comemorou, falou, não, conseguimos achar aqui uma solução para fazer isso. Aí descobrimos, bom, a tecnologia é a parte mais fácil, mas a gente precisa fazer a liquidação das moedas. Tem que ter o settlement, que a gente chama. Aí como é que a gente faz a liquidação? Bom, tem país que tem moeda que não é conversível, não tem liquidez no final de semana. Como é que a gente faz? E aí tinha um grupo de pessoas na Califórnia trabalhando numa solução que era o que eles chamavam de token pools. São piscinas de token. E aí a gente descobriu que dava para usar isso e funcionava bastante bem. Então, se a gente tivesse os bancos centrais disponibilizando liquidez em forma de token, nessa que a gente chama de piscina, nos finais de semana e tal, você conseguia fazer liquidação. Aí foi um dia até de grande comemoração, porque a gente falou, pô, resolvemos esse problema. Aí alguém falou assim, não, mas tem um tema que a gente não falou ainda, que é a governança, que no final era o mais difícil de todos e a gente não tinha prestado atenção nisso naquele momento, porque a gente estava preocupado com a tecnologia. O que era a governança? A governança hoje é o tema que impede com que isso aconteça. Por quê? E aí tem 3 dimensões de problema. Uma dimensão de problema é o seguinte, você tem essas exigências de mecanismos anti-lavagem de dinheiro, anti-financiamento do terrorismo, cada país tem uma diferente. Se você faz um sistema integrado e conecta sistemas em tempo real, não tem como o sistema checar e fazer a aferição desses dados. Essa é a primeira dimensão. A segunda é a parte de impostos. Em muitos países, você paga impostos dependendo se você é cidadão ou se você é estrangeiro, se a empresa é local ou estrangeira, isso também a gente não tem como fazer a conexão imediata. E tem um terceiro problema, que é o problema dos que a gente chama de liquidity gates, ou seja, os portões de liquidez. Será que a gente estaria confortável em ter um sistema onde um brasileiro pudesse decidir um dia de sacar todo o dinheiro de um banco no Brasil e comprar, sei lá, um CD do JP Morgan em Londres, em Nova York, por exemplo?
Ou seja, você tem um mecanismo que a liquidez pode sair do país muito rapidamente. Como é que funciona isso? Então, esses são os 3 problemas que a gente está hoje olhando nessa parte de governança. Então, essa é uma parte que a gente está trabalhando bastante. E aí vou falar um pouco do Open Finance agora. Então, o Open Finance é onde a gente está debruçado agora. Então, o Open Finance ele é mais ou menos, eu diria que a célula principal, né, que une esses 4 blocos, porque é daí que vem a portabilidade, a comparabilidade, aí é que vai vir a experiência do usuário de realmente, né, ter ganhos de eficiência nesse ecossistema. A gente olhou muito o que acontecia com o Open Finance em outros lugares. Tinha alguns problemas que a gente precisava endereçar. Primeiro, e o Isaac conhece bem isso, primeiro era a divisão de custos, né? Então, como é que a gente fazia a divisão de custos? Obviamente, tem um entrante que vai pedir muito mais dados do que ele vai fornecer. Então, passar dados, transferir dados, sempre tem um custo. O segundo é a segurança. Então, alguns países tiveram uma experiência de deixar com que o próprio sistema definisse o padrão de segurança para o outro, e aí acaba servindo como um detrator vamos dizer assim, de novos entrantes. Tinha um tema de governança, que é como você faz uma governança e diz para o incumbente, olha, você é o maior, né, no sistema hoje, mas eu não tenho como gerar nenhuma inovação se eu der a governança toda para o incumbente. Então, eu preciso fazer de alguma forma que o Banco Central, no final, tenha o poder de veto, mas que as coisas funcionem minimamente bem. E eu acho que o último e mais importante que é a experiência do usuário. O sistema só funciona se a experiência do usuário for boa. E aí tem vários elementos que a gente olhou em outros lugares onde a experiência do usuário não era tão boa. E como o Open Finance já é um conceito muito abstrato, se a experiência do usuário for boa, a pessoa não usa mais. Então, vou dar um exemplo aqui, que é a comparabilidade em tempo real. Então, vou imaginar que você está num ambiente de Open Finance que é fazer uma custódia de ações. E você quer saber o preço de custódia de outros lugares, sem ser provocado. Vamos primeiro nesse exemplo. Toda vez que alguém atualiza algum preço, se você estiver naquela jornada, o preço tem que ser atualizado automaticamente para você. Porque imagina que você entra numa jornada, alguém mudou o preço, e aí, como você não pediu o preço de novo, você não fica sabendo, e aí você fecha um negócio e descobre que tinha um outro preço melhor, mas como não era atualizado automaticamente, eu não fiquei sabendo. Então, esse é o que a gente chama de hook, né, os hook systems, que é a recursividade na atualização, que é um tema que a gente tem um debate bastante grande, porque dá bastante trabalho para os bancos fazer isso, né? Mas, por outro lado, se eu não tiver uma experiência boa do usuário, ele não vai usar o Open Finance. Imagina se você faz uma comparabilidade e, no outro dia, descobre que fez um mau negócio. Você não vai usar mais o sistema, né? Então, a gente começa a pensar, apesar de Open Finance não é que nem o Pix, de adoção rápida, ele é uma adoção mais lenta, será que a gente teve user cases de sucesso até agora? Então, a gente pegou alguns cases que foram descritos ou foram passados para o Banco Central dos próprios participantes, né? Eu vou evitar de falar o nome dos bancos, apesar de ser informação pública, mas a gente teve 1 bilhão de crédito através de portabilidade no Open Finance, de um grande banco estatal, 700 milhões no aumento de limites que foram feitos via Open Finance, 6,4 milhões de economia em juros e cheque especial por oferta feitos através de plataforma de Open Finance, 1,4 milhões de clientes foram alertados que tinham recursos parados na conta e optimizaram os recursos através da plataforma de Open Finance. 80% do crédito originado de novos vendedores no mercado pago, eu posso falar o nome porque esse é uma informação pública, foi resultado de compartilhamento de dados via Open Finance. A redução de 32 horas para 2 horas e 10 no processo de abertura de conta a partir de informações divididas no Open Finance. Aumento de 34% nas aberturas, taxa de contratação 8 vezes mais efetiva quando a oferta é baseada em dados de Open Finance. Então, aqui a gente vê um pouco os user cases. Eu vou passar rapidamente aqui na parte de Open Finance, só para a gente mostrar. Aqui eu vou passar pelo Pix. Alguns dados sobre o volume de chamadas de API. A gente teve bastante coisa, não vou ter tempo de falar sobre tudo. E quero focar aqui nos últimos 5 minutos no Drex, né? Então, vou voltar para aquele slide lá, que é o... Mas eu preferi fazer assim, porque como o tempo não era muito grande. Então, por que o Drex é a última fase e é uma fase muito importante? Porque o Drex é onde você faz a tokenização desse processo. Então, o que é o Drex, né? O Drex foi a gente fazer uma investigação de como você leva o limite, a programabilidade do dinheiro no limite. E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente se deparou com um problema, que é como é que eu faço uma moeda digital.
E era um debate muito grande no BAS entre os banqueiros centrais. E o problema que sempre acontecia era o seguinte: se você faz uma moeda digital que impacta a relação entre ativo e passivo no balanço do Banco Central, o que acontece quando você leva isso ao limite? Bom, o que acontece quando você leva isso ao limite significa que as pessoas vão estar convertendo a moeda física em moeda digital, e isso tem um efeito no balanço do Banco Central. Bom, se tem um efeito no balanço do Banco Central, por consequência, ele tem um efeito no balanço dos bancos, né? E o que acontece, na verdade, é se as pessoas fizessem essa, vamos dizer assim, essa migração muito rápida, você diminuía a base dos bancos e afetava a capacidade dos bancos de dar crédito. Então, a primeira pergunta é como é que a gente resolve esse problema? E tiveram várias sugestões na época. E nenhuma eu achava muito boa, porque tinha a sugestão de fazer com um volume limitado de dinheiro, como é o que a Europa está fazendo, mas imagina você falar que você só pode fazer a transformação de um pedaço do seu dinheiro em moeda digital. Obviamente, os mais informados vão transformar primeiro, porque isso é uma função igual ou maior, né? Como você tem garantia de transformar de volta na moeda física, se ele tiver um poder de utilidade, uma função de utilidade maior, ele vai ter um valor maior do que a moeda física. Imagina a gente ter que ir no Congresso explicar que as pessoas bem informadas fizeram uma conversão e que hoje elas ganharam dinheiro por ter essa informação. Não tem como, é inimaginável. Aí algumas pessoas diziam, não, mas você resolve isso botando a taxa de juros negativa. Aí eu falei, poxa, imagina a gente calibrar a taxa de juros todo dia para fazer com que a oferta fique igual à demanda. É impossível também. E aí, vários outros tipos de ideia. E no final a gente falou, poxa, a gente não está conseguindo resolver, né, essa questão. E aí vem, mas por que a gente não faz de um jeito diferente? Por que a gente não faz com que a tokenização seja um processo dos bancos? Ou seja, o banco ele é o emissor, porque ele bloqueia um depósito e emite um token. Dessa forma, ele não perde a capacidade, né, de dar crédito, de intermediação. E tem outras vantagens. Então, quando a gente começou a pensar nisso, tinham 3 grandes dimensões de vantagens, inclusive em relação ao processo que estava sendo feito anteriormente, né? E aí, na época, eu fiz uma apresentação para outros banqueiros centrais e quase ninguém gostou, né, da ideia, todo mundo achava, não, isso aí não vai funcionar e tal. E aí, ao longo do tempo, a gente vê que agora alguns outros bancos centrais já gostam da ideia. O Agustin, que é o Managing Director do BAS, escreveu um paper e ele falou para mim, poxa, eu gostei muito da sua ideia, eu vou escrever um paper sobre isso. Só que eu não gostei dessa ideia de depósito tokenizado. Eu vou chamar de Commercial Bank Digital Money. Aí eu falei, Agustin, está ótimo, você pode chamar do que quiser, desde que seja a mesma ideia. E aí ele escreveu o paper, então, e aí outros bancos começaram a olhar. Hoje o Banco da Coreia está fazendo um piloto muito parecido com o nosso, e Hong Kong também. Então, ele é um processo interessante. E aí vamos falar um pouco das 3 dimensões, porque o tempo está acabando aqui. A primeira dimensão é o dinheiro programável, que acho que é igual para todos, né? Ele tem uma vantagem adicional de você ter a programabilidade ligado, né, à tokenização, porque ele fica mais fácil. Então, se eu não tivesse esse sistema, eu teria que fazer uma nova regulação inteira para a moeda digital. Mas como, na verdade, ele é um depósito tokenizado, ele herda toda a regulação que já existe para depósitos. E no Banco Central fica muito mais fácil, porque eu tenho uma câmara de liquidação física e uma de liquidação digital, uma em cima da outra, então é bem fácil. Uma outra coisa é que, quando você insere esse conceito de tokenização no balanço dos bancos, a gente entende que os bancos, ao longo do tempo, vão ficar muito mais eficientes, porque eles vão deixar de olhar ativo e passivo em termos de conta e vão olhar em termos de token. Isso faz com que a gestão de risco seja melhor, e tem pilotos que mostram isso, a parte de funding fica melhor, toda a parte de asset management fica melhor, colateralização fica muito melhor, porque colateralizar uma coisa tokenizada é muito mais transparente, muito mais rápido, muito mais seguro. Então, tem essa segunda dimensão, que é a vantagem no balanço dos bancos. E tem uma terceira dimensão, que essa vai ser muito característica do Drex, que é você facilitar toda a parte de registros e contratos, né? Porque à medida que você... E hoje tem uma matéria falando sobre isso, e garantias também, óbvio. E hoje tem uma matéria falando sobre isso no jornal, porque a gente sempre tem aquele ruído da intermediação, né? A gente sempre usa o exemplo do vendedor de carro usado, da lojinha da esquina, que você quer comprar o carro, mas você não quer pagar antes de ver o documento assinado. E ele também não quer assinar antes de ver o dinheiro na conta. Então, fica aquele negócio. E aí, esse é um sistema que elimina esse ruído. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as escrow accounts. Tem mais 2 minutos? Então, me deram 2 minutos aqui. Então, é muito importante essa parte, porque a gente vê, por exemplo, alguns produtos que foram desenhados ou baseado em colateralização ou baseado em reprecificação, que hoje ele é muito lento pelo tema de registros e contratos. Então, se você, por exemplo, vai fazer
é um home equity, ou seja, vai dar sua casa em garantia para pegar um empréstimo, você tem que fazer um contrato. Aí, toda vez que você faz um novo contrato, você tem que bloquear uma nova garantia, tem que ir no cartório de novo, tem perícia do imóvel de novo. E, na verdade, a ideia do Drex é que, para ter o contrato e registro, a única coisa que você precisa é ter uma impressora em casa, né? Então, isso ajuda bastante. A verificação do ativo, eu vi outro dia um artigo dizendo que não teria verificação de ativo. Isso não é verdade. A ideia é que você tenha uma verificação de ativo uma vez que o ativo entre no DLT. Mas depois que ele entra no DLT, ele não precisa mais ter. Então, é um custo só, e a gente tem uma forma de fazer ele digital com um custo muito menor, mas essa é uma apresentação quase inteira nova do processo que a gente pensou em fazer. Então, basicamente é isso. Então, para terminar, a gente falou, bom, a gente tem os 4 blocos. Como a gente sempre está pensando um pouco na frente, o que a gente precisa fazer se a gente tiver esses 4 blocos funcionando para que ele fique melhor? Então, uma das coisas é inserir um bloco de inteligência artificial, e a inteligência artificial ajudaria as pessoas, né, na gestão do seu patrimônio, na gestão do seu caixa no dia a dia, e tem várias funcionalidades que a gente já pensou nesse sentido. E a outra parte é, se eu tiver um marketplace de finanças, ou seja, se eu tiver um lugar onde eu concentro toda a minha atividade bancária, minha atividade financeira, eu vou estar produzindo dados de uma forma centralizada. Então, esse sistema deveria ser capaz de armazenar dados e tokenizar os dados, ou seja, você deveria ser capaz de monetizar os seus dados. E aí tem algumas empresas, 2 em específica, que estão trabalhando num projeto de como a gente conseguiria monetizar os dados. Então, eu sempre mostro no final da apresentação, né, o que seria o Super App. Aqui eu fiz um pouco o desenho do como é que seria a transação do Drex no balanço dos bancos, mas a gente não vai ter tempo de olhar isso, que é o que a gente acha que seria esse integrador de funções, mas vocês já tiveram aqui uma sessão de Super App, eu não estava aqui, então vocês sabem provavelmente muito mais sobre isso, mas a ideia é que o marketplace de finanças, ele gera, né, esse meio ambiente onde as pessoas ficam bancarizadas, onde elas têm educação financeira por aprender os instrumentos, elas podem ter acesso a sugestões via inteligência artificial, e elas têm uma maximização do fluxo de caixa. Hoje, o produto que os investment bankers vendem para as empresas, que chama Cash Management, a gente pode fazer isso para todo mundo de graça. Então, eu acho que é um grande avanço com inclusão e sustentabilidade. Muito obrigado.